O herói cotidiano bombeiro militar Felipe Bittencourt acaba de lançar um livro infantil que visa orientar as crianças catarinenses sobre como agir em caso de invasão às escolas. Com anos de experiência em situações de emergência, o bombeiro traz sua experiência para o universo infantil, proporcionando uma abordagem amigável e educativa para um tema tão delicado. A obra é ricamente ilustrativa, é desenvolvida em parceria com educadores e oferece às crianças estratégias de segurança e dicas importantes para agirem de maneira adequada em situações de risco. O Felipe Bittencourt, além de seu papel heróico como bombeiro, destaca como autor comprometido com a segurança infantil e o bem-estar das crianças de Santa Catarina. Seu livro é uma valiosa ferramenta para pais e educadores que desejam preparar as crianças para lidar com situações adversas de forma responsável e segura. Quanto à inspiração para escrever esse livro, eu sou especialista em gerenciamento de acidente de múltiplas vítimas, e aí eu escrevi um livro junto com um amigo meu para poder ensinar os socorristas a se preparar para esse tipo de evento, porque é um evento muito incomum, né? É difícil a pessoa estar preparada para atender um evento com múltiplas vítimas. E no dia do lançamento desse livro eu falei que, na live de lançamento, eu falei que nada impede de entrar um maluco numa creche com uma machadinha e fazer maldade para as crianças. Isso porque a gente pesquisou muito os perfis desses agressores. E, infelizmente, um dia depois dessa live, essa live foi às 20 horas, né, às 8 horas da noite, nas 9 horas da manhã do dia seguinte, aconteceu aquele evento em Blumenau. E aí eu entendi que eu precisava entregar para a sociedade um material onde promovesse uma resiliência, uma sensação de segurança. Porque quando a gente coloca um agente da segurança pública numa escola, a sensação de segurança diminui. Porque cada vez que os professores, os alunos veem aquele agente de segurança pública, eles lembram da ameaça e isso diminui sua sensação de segurança. E quando você conta uma história que você como pai ou como professor, contando essa história, e o aluno aprende, você vê que ele realmente aprende, porque ele fala sobre esse assunto, ele conversa com os coleguinhas, a sua sensação de segurança aumenta, porque você sabe que a criança sabe o que fazer e você também sabe o que fazer. Então foi com essa intenção que a gente escreveu esse livro e utilizamos das narrativas utilizadas pela Pixel e pela Disney para poder criar uma senoide emocional e, através da emoção, fazer com que as pessoas lembrem o que fazer nessa situação. Esse tema ele foi abordado de uma maneira bem sutil. Então a gente conta uma história de uma menina que ela vai vivenciar isso na escolinha dela. Mas antes dela vivenciar, ela vai ter muitos momentos, né? Felizes, momentos de tensão também. Ela vai conhecer diversos coleguinhas. E todas essas pessoas, esses personagens, eles vão estar envolvidos de alguma maneira com a situação. E assim como na sociedade, cada pessoa vai interpretar aquele cenário de uma maneira diferente. E a gente faz questão de trazer o que a gente chama na narrativa, no enredo de uma história, de plot twist, que é quando você tem reviravoltas, né? Situações que parece que vai ser de um jeito e acaba mudando tudo. Então a gente utiliza bastante dessas narrativas até para causar mais memória e em cada ponto a gente conseguir trabalhar a sociedade para perceber essas ameaças e tentar antecipar possíveis agressores, porque na sociedade como ela se encontra, existem diversas pessoas que estão na iminência de ser um possível agressor. E se ele for identificado e tratado, ele pode não se tornar esse agressor e a vida dele pode ser transformada. Então o livro ele vai muito além do ensinar as crianças a correr, se esconder e lutar, mas sim a preparar a sociedade a identificar e fazer com que esses problemas acabam diminuindo. O livro ele foi pensado de uma maneira que ele vai causar um significado para todos os envolvidos. A professora que vai estar lendo para as crianças, ela tem o seu papel e sua aprendizagem. As crianças que vão estar ouvindo ou vão estar lendo, ela também vai ter o seu processo. Para a criança, ela precisa entender, a mensagem é muito clara. Ela precisa correr, se esconder e, em últimos casos, lutar. Se a criança é um pouquinho mais velha,
e ela tem ou um amiguinho ou um irmãozinho mais novo, ele tem que proteger esse menor ou algum amiguinho que ele tem algum tipo de deficiência. Para quê? Para conseguir também proteger aquela vida. Então, o livro ele conta diversas histórias para trazer essa mensagem de uma sociedade mais inclusiva e solidária. A faixa etária desse livro é de 8 anos para cima. Depende muito do nível de alfabetização dessa criança. Uma criança bem alfabetizada, ela vai conseguir ler e entender as histórias. Se ela tiver pouco alfabetizada, ela vai apenas ler, mas ela não vai ter a interpretação. Por isso que é interessante, dependendo do público, a professora leia junto ou um grupo de crianças leiam, até para ficar mais interessante e mais interativo essa comunicação. Mas o livro é de 8 anos para cima, vai ter ensinamentos em cada faixa etária, seja criança de 8 anos, ou às vezes a criança de 4 anos que está ouvindo a história, não sabe ler ainda, mas ouve a história, também consegue aprender. Adolescentes, adultos, todas as faixas etárias, elas são representadas por personagens dentro da trama para poder criar o máximo de conexão com toda a sociedade. Como nós equilibramos a necessidade de fornecer informações úteis sobre segurança e o desejo de não assustar as crianças, realmente foi um desafio muito grande para nós. Quando a gente escreveu ele pela primeira vez, entregamos para 2 pedagogas. Então as pedagogas elas fizeram diversas correções para utilizar uma linguagem mais próximo da criança e menos agressiva possível. Inclusive nós também tivemos que mudar alguns enredos da história para que a criança não se coloque em risco quando vê. Então esse material ele passou por diversos profissionais na área da educação. Também foi avaliado pelo subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, onde ele fez alguns apontamentos e nós aceitamos os apontamentos deles, que foi muito pertinente para a linguagem do cenário que nós temos aqui. Como que os pais e os professores podem usar este livro para iniciar conversas sobre segurança nas escolas? Nós criamos um jogo de tabuleiro, onde você consegue brincar com as crianças, e aí quando a pecinha do tabuleiro cai em uma determinada casinha, é feita uma pergunta a respeito do tema, uma pergunta importante sobre aquele tema. E aí a criança que leu, ela responde, se ela responder certo, ela prossegue no jogo. E a gente tem também um curso virtual, onde a gente faz a capacitação dos multiplicadores. Então a gente não faz a capacitação direta dos professores, mas a gente capacita os profissionais que vão fazer essa capacitação, para poder utilizar desse material e propagar essa mensagem para o maior número de pessoas possível, realmente para conseguir não apenas saber o que fazer numa situação de perigo, mas conseguir identificar um possível agressor e fazer com que esse possível agressor não se torne um possível agressor e consiga mudar os seus pensamentos a respeito da sociedade. Quanto a consultar especialistas em segurança, sim, foram consultados. Eu trabalho 20 anos na emergência, sou sargento do Corpo de Bombeiro Militar. Nesses 20 anos eu atuo como professor. A minha esposa também, que escreveu o livro, ela também é bombeira militar. Eu tenho uma EduTech, onde eu promovo educação na área da emergência. Então, diversos amigos meus que trabalham com educação e com emergência participaram desse processo de revisão e conseguimos ter esse resultado. Ficamos muito satisfeitos com essa entrega. E ele também passou por profissionais que são especializados em abordagens infantis, né? Então, as pedagogas conseguiram trazer ainda mais próximo das crianças esse material. Rede Mar Azul informando uma região com mais de 1 milhão de catarinenses.